Olá pessoal, tudo beleza? Aqui é o André, trazendo o segundo vídeo aqui do nosso curso de Adobe Photoshop CC 2017 básico. E hoje eu vou falar um pouco das ferramentas para vocês, essas ferramentas que estão aqui nesse cantinho. Eu vou mostrar, não vou mostrar todas porque eu não uso todas, tem algumas que você nem usa, tem outras que você não conhece muito bem. Então eu vou mostrar as que eu realmente uso, quase todas as edições e que são importantes para vocês. Lembrando, eu vou usar muito conteúdo aqui nesse vídeo aqui pra você fazer o download aí na descrição dos conteúdos que eu vou usar pra você seguir direitinho o que eu tô fazendo, beleza? Então, é o segundo link da descrição. O primeiro é pra você baixar o Photoshop, o segundo é pra você tá baixando os meus arquivinhos e poder tá me seguindo, belezinha? Então, eu vou preparar aqui a tela e já volto. Bom, galera, preparei todos os arquivos aqui, que são esses aqui que a gente vai usar nessa videoaula. Então, vamos começar aqui pela primeira ferramenta, que é essa ferramenta aqui, ferramenta de mover, o atalho dela é o V. Essa ferramenta aqui a gente clica, seleciona a layer que a gente quer mexer, então esse cara aqui, e a gente vai mexer. Então, eu quero colocar uma foto aqui no cantinho, escrever um texto. Você faz isso aqui com essa ferramenta, move tudo que você quiser. Bom, a próxima ferramenta que a gente tem é essa ferramenta aqui de letreiro. O atalho dela é o M. Essa ferramenta de letreiro basicamente é uma ferramenta de seleção. Então eu vou selecionar aqui, por exemplo, a camisa do cara. Eu dou um Ctrl C, Ctrl V e eu crio a seleção que eu fiz com a camisa do cara. Você pode usar isso para várias coisas. Você recortar, sei lá, uma parte do braço de uma pessoa que dê para recortar com fundo transparente. Você está podendo fazer isso mais fácil do que usar outras ferramentas. Então isso aqui serve para selecionar, você pode duplicar, excluir a camada, ó. Então agora a gente tem duas partes aqui da camisa, ó. Encaixa aqui, ó, e já era. Aqui embaixo a gente tem a mesma ferramenta, só que com formas diferentes, que é essa daqui de elipse, ó. Sei lá, se você quiser, mantém Shift pressionado para manter a proporção, ó. Aí eu venho aqui, ó, e quero, tá aqui na cabeça do cara, ó, Ctrl C, opa, Ctrl C, Ctrl V, ó. E se dá uma bolinha aqui na cabeça do cara, deixa aqui no cantinho, ó. Então, essa ferramenta de letreiro facilita muito na hora de você fazer alguns cortes. A próxima ferramenta também é uma ferramenta que dá pra fazer corte, que é a ferramenta de laço. Então a gente tem os três laços. A gente tem o primeiro, que é o laço normal, onde eu seguro e faço o desenho aqui, ó. Vamos supor que eu quero recortar a cabeça dele assim, ó. Aí eu vou, dou um Ctrl C, Ctrl V e já era, eu faço o recorte da cabeça dele. É claro que tem como ser melhorando isso, mas eu não vou entrar em detalhe nessa aula. Então a gente consegue fazer o recorte da cabeça dele para fazer o que quiser com essa cabeça depois. Esses mesmos laços aqui fazem o mesmo processo, só que o poligonal, ele mantém reto. Então eu clico um ponto, eu posso vir aqui, ó, clico de novo, venho aqui, clico de novo, entendeu? Eu faço as formas certinho para não ficar torto, entendeu? Para você poder fazer um recorte o melhor possível. Outra ferramenta também que é o mesmo esquema, que é o laço magnético, só que nesse caso ele é um pouquinho mais automático que os outros laços. Você dá um clique e ele vai, ele reconhece o que é imagem, ele reconhece o que é imagem e o que não é imagem, para ele poder ir setando, olha. Então eu clico aqui, ó, ele vai reconhecendo a camisa da pessoa e vai fazendo os pontos, sem eu clicar nada, automático, só passando a mão aqui, ó. Então ele vai marcando, marcando. Só que isso aqui não funciona para toda imagem, porque tem que ter um fundo muito diferente do seu objeto, né? Que o objeto seria a pessoa no caso. Se o seu fundo for muito parecido, essa ferramenta dá muito problema. Então eu quase nem uso ela, eu prefiro usar outras ferramentas que facilitam muito mais o trabalho do que os laços. A próxima ferramenta aqui que a gente tem também ferramentas de seleção, que é a seleção mágica. Seleção mágica. Varinha mágica e a ferramenta de seleção rápida. As duas servem basicamente para a mesma coisa. A diferença delas é o seguinte: a ferramenta de seleção rápida, ela é um pouquinho mais... Calma aí, deixa eu dar uma... Ela é um pouquinho mais manual, entendeu? Porque você tem que clicar e ir passando, ó. Você vai passando nela e ele vai selecionando. Só que é o mesmo problema do fundo. Se o fundo fosse muito igual ao nosso objeto, daria problema. Então, por isso que tem algumas opções aqui de você setar o tamanho do pincel, a rigidez, né, que seria a dureza, o espaçamento desse pincel. Então, a gente tem algumas opções para facilitar. Mas, normalmente, quando o fundo não é um chroma key, né, que é aquele fundo verde, que é esse daqui, ó, que é o chroma key, quando não é esse fundo verde, dá muito problema isso. Então a gente acaba tendo algum certo tipo de problema. Mas olha, se a gente for fazer aqui nessa imagem de chroma, olha como é fácil. A gente vem e só dá uma passadinha, ó. Opa, o pincel tá muito grande.
Por isso que tem que ir, ó, setando o pincel. Deixar um pincel pequeno, ó. A gente consegue ir separando o cara do fundo, ó. Clicar aqui, ó, só pra... Ele vai selecionando. É claro que não é perfeito, como eu disse, eu não uso essa ferramenta muito, porque ela dá muito problema, por mais que seja perfeitinho. Então, a gente tem a farinha mágica. Saca só, a gente dá um clique e ele seleciona o que é fundo e o que não é. A gente pode também aumentar a tolerância aqui em cima, olha. Colocar, sei lá, uns 20. Ó, uns 20 já fica melhor a máscara, ó. A gente pode, sei lá, tá riscando uns 30 aqui, ó. E a gente seta, ó, fica quase que perfeito. A gente só dá um Ctrl+C, Ctrl+V e a gente faz a seleção do cara, ele fica perfeitinho. E aqui no meio depois é só apagar com uma borracha. A nossa próxima ferramenta é a nossa ferramenta de crop. Essa ferramenta aqui que fica aqui no canto, que é o corte demarcado. Quando a gente clica nela, a gente tem alguns parâmetros a acertar aqui, que é a proporção, se você vai deixar a proporção, se você vai deixar uma proporção de 1:1, que seria o quadrado, né, o pixel, de 4:5. Eu costumo deixar a proporção mesmo. Aqui você vai setar o tamanho que ela vai manter a proporção. Então 21 por 29,7, se não me engano, é o tamanho de uma folha sulfite. Então você pode deixar a proporção que quiser. Eu deixei de uma folha de sulfite aqui, que normalmente eu uso para fazer esse crop. Então, sei lá, eu quero fazer o crop aqui no cantinho aqui da igreja. Ele vai manter a proporção de uma folha de sulfite, ó. Eu clico em Enter. E pronto, ele fez esse crop aqui pra mim dessa área onde eu setei. Então é muito interessante pra você fazer uns cortes bacanas, tipo, eu quero só pegar essa ponta da igreja, ó. Mas o fundo pode aparecer, não tem problema. Então já era, você faz o crop e você não precisa ficar cortando, passando borracha, é muito mais fácil. Mas a próxima ferramenta que fica embaixo do crop é a ferramenta de corte de perspectiva. O que acontece? A gente sabe que essa foto tem uma certa perspectiva. Por quê? O fotógrafo que tirou ela, fez ela mais ou menos na diagonal, tirou a foto da diagonal, tendo em base aqui o meio da igreja. Então se ele tivesse tirado a foto do meio da igreja, ele tiraria a foto aqui, centralizado com a porta, e a imagem ficaria retinha. Só que já que ele tirou na diagonal, a gente tem essa perspectiva um pouquinho pro lado. Essa ferramenta de perspectiva, ela serve pra gente pegar o objeto e mudar a perspectiva dele e dando um zoom nele. Então vamos supor que eu quero dar fazer isso aqui com esse sino aqui. Então a gente vai criar aqui uma seleção aqui, ó. E a gente tá podendo mudar aqui no canto, ó. Podendo pegar aqui o tamanho dele, ó. Aumentando aqui, ó. Mudando aqui, ó. Setando, ó. Colocando tamanho. Vamos supor que para mim já está bom esse resultado aqui. Eu clico em Enter. E pronto, ele tirou a perspectiva que tinha, olha. Que o sino aqui a gente consegue ver que ele tá meio de lado. E aqui ele já deixou ele totalmente de frente, ampliado pra gente. Então é um corte de perspectiva. Então você tem uma imagem que tá pro lado, você quer dar uma perspectiva nela. Pode ser uma área grande, olha. A gente vem aqui, ó, e já dá uma perspectiva nela. Vamos dar uma marcada aqui, ó. Vamos supor que eu quero deixar isso daqui em perspectiva, ó. Eu dou um Enter. E já me deixa isso daqui em perspectiva. Nossa próxima ferramenta é a ferramenta de conta-gotas. Essa ferramenta ela é muito interessante para, por exemplo, eu quero criar um shape em cima dessa foto. Só que eu quero que o shape tenha a mesma cor que a camisa do cara. Então eu clico aqui, ele vai setar, quer ver? Eu clico aqui na parte da camisa, ó, vai aparecer essa rodelinha. Ele setou a cor da camisa do cara. Então eu venho aqui com o shape e faço um shape da mesma camisa do cara. Então eu posso colocar aqui, ó, escrever uma legenda aqui. Então, para isso que o conta-gota serve, pegar uma cor que já existe na sua tela para poder fazer um shape ou qualquer coisa do gênero, um texto com uma cor igual. A nossa próxima ferramenta é a ferramenta de recuperação. Basicamente essa ferramenta, ela tem um princípio muito legal. Deixa eu só converter essa imagem para objeto inteligente, depois eu entro em detalhes disso. Então eu tenho essa imagem aqui e vamos supor que eu não quero que esse botão, que esse botão da camisa dele apareça, eu não quero. Vai ficar feio na imagem, não pode. Então eu vou tirar esse botão. Eu vou tirar aqui com a ferramenta de recuperação. Então eu vou fazer aqui o esquema e veja, o botão sumiu. O que ele faz? Quando eu clico aqui no negócio perto dele, ele vai pegar as cores mais próximas e vai misturar na imagem. Então já que esse botão era branco, eu passei e o que estava em volta era rosa. Então o rosa tomou conta de onde estava o botão branco. Eu vou entrar em detalhe nisso em outra aula, eu vou ensinar todas as opções que você tem. Mas isso é muito legal para tirar espinha, a gente usa muito isso para fazer um tratamento de pele. O nosso próximo ferramenta, né, é o brush aqui. O brush basicamente, como o próprio nome diz, ou em qualquer outra também função aqui do Photoshop, ele serve para a gente fazer pinturas, olha aí. O brushzinho aqui, deixa eu só acertar aqui o pincelzinho bacana. E ó, aí a gente pode fazer o desenho que a gente quiser.
a gente só seleciona a cor aqui, ó. Então vou pegar esse, sei lá, esse vermelho. E escreve e faz o desenho que a gente quiser, ó. Sei lá, pinta aqui os olhos dele, faz uma boca assim. Eu vou ensinar uma função bem legal pro brush nessas próximas videoaulas, mas você também pode usar ele para desenhar, que eu não uso ele para desenhar, mas tem gente que usa, então vai do seu critério aí, o que você quer fazer com esse brush. A nossa próxima ferramenta é uma ferramenta muito legal para tirar marca d'água. Eu vou entrar em detalhe nisso. Eu não sei se vou entrar em detalhe nisso direito, eu vou falar um pouquinho das ferramentas de recuperação, que é basicamente a mesma ferramenta que esse daqui de carimbo. Mas eu vou falar aqui, ó, a gente vai setar aqui, ó, vai converter, esqueci de apertar o Alt. Então a gente tem essa marca d'água aqui desse aqui. Então a gente aperta o Alt em qualquer lugar onde a gente quer copiar, por exemplo aqui. E a gente vai passar o pincel aqui. Vamos converter em objeto inteligente primeiro, né? E vamos passar o objeto aqui, ó. A gente vê que ficou zoado porque eu não apliquei ele corretamente, mas o intuito é mostrar para vocês como é que faz esse negócio. Então, por exemplo, a gente pode ter, a gente tem o pincel de recuperação, aí você fala assim, ah, mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, o pincel de recuperação a gente usa para manchas. Esse aqui de carimbo, a gente usa especificamente para tirar marca d'água, porque a gente tem uma opção muito grande para poder corrigir, ó, ali ficar bonitão, ó. Só que você tem que pegar o mais próximo possível da imagem, senão fica igual o brush. Então você pega, ó, clica Alt perto da imagem, a gente consegue ter um bom, ó, parece que é a imagem mesmo, ó. Então isso aqui serve muito para fazer correção basicamente de marca d'água, né? Ele tem uma função muito interessante para marca d'água, que já não funciona muito bem com o pincel de recuperação. Nossa ferramenta eu acho que é uma das mais simples, né? Que é a ferramenta de borracha, olha. Eu passo a borracha e pronto, ele cortou a imagem, deixou esse fundo aqui que tá branco, ele fica transparente, tá? Então tudo que tá branco nessa imagem é transparente. Então a gente consegue deixar um negócio transparente, ó, deixar essa barrinha aqui, ó. Queria apagar metade dessa barrinha, ó. Pronto, ó, a gente não tem mais o campo, né, de futebol que a gente tinha aqui, a gente só tem esse pedacinho aqui de barrinha. Nossa próxima opção também é simples pra caramba, que é a nossa opção de degradê, olha só. A gente seleciona a opção de degradê, puxa uma seta aqui, ó, e a gente faz o degradê. As nossas opções de degradê estão aqui em cima, ó, então a gente pode setar a opção que a gente quiser de degradê, ó, vou pegar esse daqui, ó. A gente vem, passa aqui e a gente tem o nosso degradê bonitão, olha só. Nossa próxima ferramenta é uma ferramenta muito legal, que é a nossa ferramenta de desfoque e de nitidez. Eu vou começar com a de nitidez. Vamos transformar essa camada aqui em objeto inteligente, ok? E primeiramente, o que faz o negócio de nitidez? Ele adiciona uns pontinhos na imagem para dar mais detalhe a ela. Por exemplo, a gente aplica muito isso também em uma correção de cor. Então, dá uma aumentadinha nesse brush aqui, ó. Eu vou passar um pouco aqui, ó, no rosto dessa mulher aqui, um pouquinho dessa opção aqui, ó. Vou dar uma passada aqui, ó. A gente tem opções automáticas da nitidez, que é o que eu uso. Eu não uso muito essa daqui não. Mas aqui é bom para aplicar em pequenas áreas, sabe? Então, eu quero aplicar na marinha ali do nariz, sabe? Só aqui na pontinha. Você vai lá e aplica. Mas tem uma ferramenta que ela é totalmente automática, que eu acho que é bem melhor. A próxima ferramenta, que é a ferramenta de desfoque, que está em cima dessa daqui, a gente, como o próprio nome já diz, você passa o brush e ele desfoca. Você pode usar isso aqui um pouco para também fazer uns efeitos de borda, tá vendo? Passar um pouquinho nas bordas aqui, fazer uns efeitos. Tem como fazer um efeito automático de desfoque de borda também, mas se você quiser fazer um disso daqui também não tem problema. Às vezes o personagem está aqui na frente e você quer desfocar o fundo, que sua câmera não faz isso. Você vai lá, desfoca o fundo manual, sem mexer no personagem. Então essa ferramenta é muito interessante. Ela também dá para você fazer, se você quiser, para borrar rosto das pessoas na rua, por exemplo. Dá para usar essa opção aqui, ó. Mas você tem uma melhor aqui embaixo, que é a ferramenta de borrar mesmo, que dá uma distorcida e dá uma borrada. Então vai no seu critério aí de qual que você quer usar. A próxima ferramenta, a gente tem a ferramenta aqui de superexposição e subexposição. Basicamente essa ferramenta aqui, ela vai clarear a imagem, deixa eu converter em objeto inteligente. Uma vai clarear a imagem, ó. Então vamos dar, isso aqui a gente serve muito para realçar metal, que eu peguei o exemplo dessa arma aqui, ó. Então a gente pode passar aqui onde a gente quer, ó. E ficou branco estourado. Calma, a gente vai na opção aqui embaixo, ó.
e a gente vai dar uma passada, ele vai ficar preto. Então a gente consegue criar um realce. É claro que não do jeito que eu fiz, porque eu passei em tudo para demonstrar, mas por exemplo, as partes das armas. Então onde está preto, passa esse aqui de realce preto, ó. Dá uma passada aqui. Onde está mais branco, passa o de cima aqui. Vai passando de cima aqui para dar uma clareada, dar uma reforçada no metal. A arma consegue ficar, olha, bem mais... Opa! A arma fica bem mais clara, o metal fica muito mais reluzente, então dá pra você criar uns efeitos de metal, ó. Por exemplo, aqui embaixo, ó, que eu não passei, ó. Dá pra gente aqui, tá vendo? Escurecer um pouquinho aqui, ó. Aí aqui no cantinho, dá uma aplicada aqui, ó. Fazer um brilho assim, sabe? Então isso aqui é uma opção muito legal pra gente fazer brilho, principalmente em metal. Próxima ferramenta, a gente tem uma ferramenta de caneta. Essa ferramenta aqui a gente usa para cortar imagens, para fazer objetos, para fazer um monte de coisa. Então, eu vou dar um exemplo aqui como funciona. Eu não vou ensinar, na verdade, como funciona a caneta, eu vou dar um exemplo de como ela funciona, porque vai ter uma videoaula só sobre a caneta. Então, tá vendo? Eu consigo criar algumas formas aqui com a caneta, ó. Eu venho aqui em... Eu consigo criar umas formas da cor que eu quiser. Posso rotacionar ela, colocar aqui pra direita, parecer que tá saindo da arma. Então essa opção de Pen Tool serve pra muita coisa. É muito legal desenhar com ela. Que nem que eu disse lá que tem como você desenhar com o brush. Mas eu não uso brush, eu uso a Pen Tool quando for pra desenhar, porque ela sai com muito mais facilidade, né? O resultado dela fica muito melhor. Próxima ferramenta, uma das mais úteis e que provavelmente as pessoas mais usam aqui, que é a ferramenta de texto. Então a gente clica e escreve o que a gente quiser. Aí com esse texto a gente pode redimensionar, selecionar a fonte, selecionar a cor desse texto. Então a gente tem muita opção com essa ferramenta aqui de texto aqui em cima, tá vendo? Então a gente escolhe a fonte, ó. Eu tenho bastante fonte aqui, né, mas eu não sei quantas fontes você tem. Mas olha, vou pegar essa daqui, por exemplo, ó. Eu pego essa fonte aqui e escrevo olá. Então a gente tem várias fontes, a gente tem a cor, a gente tem para centralizar texto, fazer efeitos no texto, ó, saca só. Só que eu vou entrar em um vídeo detalhe só de texto aqui, um vídeo só falando de texto. A próxima ferramenta é essa ferramenta aqui de seleção direta. Em seleção direta a gente pode mexer com os pontos de cada imagem separadamente. Então eu tenho esse retângulo aqui, esse shapezinho aqui, ó. Eu seleciono aqui, ó, e eu posso mexer só com esse ponto que eu selecionei. Então a gente consegue criar alguns objetos até que 3D com esse negócio aqui. Não exatamente 3D, mas a gente consegue criar uma perspectiva com esse negócio aqui. Então a gente seleciona aqui a pontinha, ó. A gente faz uma distorção aqui, ó, basicamente da imagem. E saca só, a gente tem um shape diferenciado aqui que não daria pra fazer usando a ferramenta de shape comum. Então dá pra criar várias formas malucas aí, do jeito que você quiser, com essa ferramenta aqui. A próxima ferramenta é uma ferramenta que eu estou usando bastante aqui no curso, que é a ferramenta de shape, que pode criar retângulo. Você tá podendo criar... Opa! Meio chato essas mensagens que aparecem aqui pra você mudar. Tem a ferramenta de retângulo achatado, que é a borda com borda achatada. Aí a gente tem a opção, ferramenta de elipse, né, que é a bolinha. Então a gente tem várias ferramentas aqui de shape aqui. Tem ferramenta de linha, a gente faz uma linha. Então a gente tem bastante opção aqui nessa parte de shape. Por fim, a gente tem essa opção da mãozinha, onde a gente pode, sei lá, dar um zoom aqui, ó. E a gente seta com a mãozinha aqui, ó, ir pro lado ou pro outro. Nisso não mexe a imagem, mexe o seu palco, né? Mexe com a sua tela. Então eu tô mexendo aqui, mas eu quero mexer mais pra cima. Eu arrasto e mexo mais pra cima. Essa opção aqui também faz a mesma coisa que a opção do zoom, né? Então, ó, eu arrasto pra trás, ele tira o zoom. Arrasto pra frente, ele usa o zoom. Então essas ferramentas duas aqui, ó, você pode combinar com elas, ó. Então eu vou dar um zoomzinho aqui, aí eu vou arrastar mais pra cima aqui. Aí eu vou tirar um pouquinho o zoom, arrastar para trás. Então essas opções aqui servem para mexer diretamente com o palco. Bom galera, então esse vídeo foi isso, ele foi basicamente falando um pouco das ferramentas. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, ficou um pouquinho mais cansativo, mas é porque tem ferramenta pra caramba, tem muita coisa pra mostrar. E bastante dessas ferramentas aqui eu vou entrar em detalhes só em um vídeo nesse curso aqui, em outros vídeos também futuro. Então se você gostou, não se esqueça de dar aquele joinha pra fortalecer aqui, comentar se você tiver alguma dúvida, fazer pedidos, você pode fazer pedidos aí nos comentários, tipo, André, eu quero que você faça um vídeo de Premiere fazendo Chroma Key, por exemplo. Eu vou lá e vou fazer um vídeo do Premiere ensinando a fazer Chroma Key. Então dê sugestões aí nos comentários que eu vou estar fazendo o vídeo. E também se você tiver alguma dúvida já deixa aí. Então é isso, muito obrigado e falou!